Hoje o nosso estudo está aqui em Mateus 12, 33, 34, 35 e 36. Essa palavra também está lá em Lucas 6, 43 e 45. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer, boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta ao dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então aqui Jesus Cristo mostra pra gente que a boca, ela realmente fala do que o coração tá cheio, né? E a gente acaba transparecendo, né, os nossos sentimentos, as nossas emoções, né, o que somos através das palavras, né? Quando a gente tem a palavra de Deus na nossa boca, com certeza a palavra de Deus também está no nosso coração, né? E quando sai coisas também que não são boas da nossa boca, é porque também aquilo está no nosso coração. Por outro lado, a palavra do Senhor mostra aqui que a gente vai dar conta das nossas palavras, né? E também fala que a gente que uma árvore boa, ela não vai dar um fruto ruim, né? E uma árvore má não vai dar uma fruta boa, né? Então, assim, só que também a palavra do Senhor fala que aquele que fala que não peca é mentiroso. Porque quando a gente não peca nas ações, a gente peca nas atitudes. Ou então a gente tropeça nas palavras, né? Então, por mais que a gente tenha a palavra de Deus no nosso coração e a gente fale da palavra de Deus, como nós somos imperfeitos, pecadores, que todos os dias está ali embaixo da graça de Deus, e se não fosse essa graça, nós seríamos consumidos, nós erramos, às vezes, sai da nossa boca palavras que também não devia, porque ainda que a gente tenha a palavra de Deus no nosso coração e a gente fale da palavra de Deus com abundância, mas existem momentos na vida que a gente tropeça, né? Se a gente não tropeçar nas palavras, nós vamos tropeçar em atitudes, em comportamentos, porque nós ainda estamos na terra, né? Então, às vezes, a gente vê umas pregações que parece assim que se você é perfeito, né? Tipo assim, você nunca erra, e erra, nós erramos, mesmo conhecendo a palavra, nós erramos, né? Só que se nós temos a palavra de Deus no nosso coração, o normal é a gente falar dessa palavra, né? E essa palavra vai nos tratando, vai nos limpando, de forma que vai combatendo os maus comportamentos, as palavras erradas. Isso não quer dizer que eu não vou mais errar falando, ou eu não vou mais errar, né? Eu vou errar porque eu estou na terra, eu ainda não fui para o céu. Mas eu vou me esforçar para errar menos, né? E assim, e aqui a palavra do Senhor mostra que o que dizeis que a árvore é boa é se o fruto é bom, né? Então, assim, é lógico que eu vou falar, mas as minhas atitudes, a minha maneira de viver, ela também vai demonstrar isso, né? E a gente vai tirar, né, boas coisas do nosso tesouro, do nosso coração, onde está ali a palavra do Senhor. E
a palavra de Deus mostra que a gente vai dar conta das nossas palavras, né? Mas nós estamos também embaixo da graça de Deus e da misericórdia de Deus, porque se não fosse assim, não haveria chance para nós. Porque todos os dias, mesmo a gente querendo fazer o certo, a gente vai ter uma hora que a gente vai errar, porque a gente está na terra, né? E a gente às vezes escuta umas pregações que faz assim, as pessoas, quando a gente está sentado ali ouvindo a palavra e tem alguém pregando, a pessoa que está sentada ouvindo a palavra, ela está ouvindo a palavra e ela está se examinando, isso é o normal, né? Que quando a palavra está sendo pregada, ela não é para uma pessoa na igreja, ela é para a igreja toda, né? Então, assim, e o normal é a gente se examinar, né? Então, assim, se eu estou na igreja e está tendo uma palavra ali no altar e eu estou achando que a palavra é para o irmão do lado, ou para o irmão de trás, ou para o irmão da frente, não é para mim, eu estou com algum problema na minha cabeça, porque a palavra é para todo mundo, né? Então, assim, o que acontece é que muitas vezes as pessoas acham que aquela palavra é para o outro, nunca é para ele, né? E a palavra é para todos, por mais santo que eu seja, é inclusive para quem está pregando, né? E às vezes eu escuto, né, que tem pessoas que repetem a palavra como um papagaio. O que é isso, repetir a palavra como um papagaio? Se a palavra do Senhor está falando que a boca fala do que o coração está cheio, né? Se a pessoa está falando da palavra de Deus, é porque a palavra de Deus está no coração dessa pessoa, né? Então, assim, o que é errado? É eu falar da palavra de Deus e eu não viver a palavra de Deus, né? Mas isso aí, quem vai julgar é Deus, né? E não tem como o irmão, ele saber se eu estou vivendo a palavra de Deus, né? Quem vai saber disso é Deus. Eu vou prestar contas para Deus, como os irmãos também vão prestar conta para Deus. Inclusive, quem está pregando vai também prestar contas para Deus, né? Do que está falando. Então, assim, quem conhece o deitar e o levantar de cada um é Deus, né? E se a pessoa está falando como um papagaio, é porque aquela palavra está no coração dela, né? Mas a gente entende que quando está falando isso, é como se a pessoa tivesse decorado a palavra e ela não tivesse vivendo a palavra e ela tivesse falando aquela palavra para se mostrar para os outros, né? Mas eu penso que quando a gente está com esse propósito de ficar falando para se mostrar para os outros, eu acho que está totalmente fora, né? E eu acho que nem consegue, porque eu acredito que quando a gente fala da palavra, é porque a gente tem sede da palavra, é porque a gente gosta da palavra de Deus, né? E porque tem tantas coisas, né, que se fala aí fora, tem tantos assuntos, né? E a pessoa escolher falar da palavra de Deus, é porque deve ter afinidade com essa palavra, né? Então eu acho que é muito sério quando a gente fica falando que os outros ficam repetindo a palavra como um papagaio. Como que eu sei disso? Se eu não estou no coração da pessoa, se eu não estou no íntimo da pessoa, se eu não estou no espírito da pessoa, né? Então será que eu não estou entrando num julgamento? Será que eu não estou examinando a vida do irmão mais do que a minha? Eu nem gosto muito dessa palavra será, eu acho essa palavra uma desgraça, será. Porque quando eu me vim para a igreja, foi uma das coisas que Deus mais combateu assim na minha vida, foi isso. Eu tinha muito esse negócio de será, será, e eu sempre era repreendida, né, no ministério que eu estava. Sempre as irmãs falavam, não, irmã, tira essa palavra, mas com amor elas falavam, né, de forma que eu acabei entendendo que essa palavra tinha que ser banida do meu vocabulário, né. Mas a gente é humano, é falho, então tem situações que a gente tem que colocar essa tal palavra, né, será, né? Mas assim, então assim, nós devemos realmente nos preocupar em examinar a nossa vida, né, não a vida do outro, né? Porque se, como Jesus Cristo disse, se a gente usasse o nosso tempo examinando a nossa vida, né, nenhum de nós ia precisar ser julgado, né? Mas às vezes a gente perde o nosso tempo
examinando a vida do outro, né? Quando a gente devia estar examinando a nossa, examinando as raposas que tem no nosso coração e não no coração do irmão, né? Então, assim, às vezes as pessoas querem falar alguma coisa pro irmão ou para a irmã e não tem coragem e usa a palavra de Deus, né? E às vezes eu escuto, tem pessoas que se ofendem com a palavra de Deus. Eu acredito que as pessoas se ofendem com os argumentos que são colocados em cima da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, fale a palavra de Deus. Por mais assim santa e santo que eu seja, quando eu estou falando da palavra de Deus, sempre vai entrar alguma coisa humana ali, né? Mas a palavra de Deus por si só, ela ministra, ela fala, ela esclarece, né? Então, que cada um receba a sua porção, né? Que cada um, tem até um ditado popular no mundo que fala, né? Se a carapuça serviu, né? Então é bem isso, né? A gente tem que ouvir a palavra de Deus e entender que ela não é para o outro, ela é para nós, é para todos, né? Então, tem coisas que a gente fala que eu acho que é desnecessário, né? Tipo esse negócio aqui, que existe pessoas que repetem a palavra como se fosse um papagaio, né? Não cabe a mim julgar isso. Quem sou eu para dizer que o fulano, a fulana tá falando a palavra de Deus dessa forma? Se eu não estou no coração daquela pessoa, se eu não estou no espírito dela, se eu não tenho o poder de sondar, se eu não sei, né? Então, eu acho que tem muitas coisas que, quando a gente está ali falando da palavra de Deus para alguém, é desnecessário a gente colocar, né? Aqui a palavra do Senhor, ela se explica sozinha. O Espírito Santo, ela mostra pra gente aqui. É tão fácil, né? Tá falando de que uma árvore boa não vai dar um fruto ruim. Tá falando que a boca fala, né? Do que o coração tá cheio. A gente tira do nosso tesouro, que é o nosso coração, as coisas boas, né? E dá pra gente entender que através do que a gente fala, vai transparecer o que sentimos, as nossas emoções, né, o que somos, né? E se você enche o seu coração da palavra de Deus, o seu assunto vai ser a palavra de Deus. Mas como você, eu, como nós ainda estamos na terra, a gente ainda não foi arrebatado, nosso corpo ainda não está glorificado, vai ter momentos que nós vamos falar que a gente vai errar o alvo. Vai ter momentos que quando a gente não tropeçar em atitude, em comportamento, nós vamos tropeçar nas palavras. Porque nós ainda estamos na terra, nós ainda não fomos arrebatados. Então, quando acontece isso, a gente que conhece a própria palavra nos mostra que nós precisamos nos arrepender, né, dar meia volta e seguir em frente, né? Então é isso. A palavra de Deus, ela vem sempre para nos abençoar, né? Para nos consolar, para nos salvar, para nos resgatar, para nos ressuscitar, para fazer nova todas as coisas, né? A palavra de Deus, que é o próprio Jesus conosco, que é Deus conosco, ela não veio para nos condenar, ela veio para nos salvar, né? Então, é isso. Às vezes eu acho que tem algumas pessoas que tá pregando e eles ainda estão ali com o chicote na mão, né? Tipo, querendo julgar o próximo, né? Mas a palavra de Deus, ela veio para nos salvar, para nos confortar, para nos consolar, né? Então, é isso que a gente vai buscar na igreja, consolo, conforto, né? E é claro que a igreja sempre vai ter que falar de pecado, porque sempre vai estar chegando pessoas novas que precisam ser mudadas ali pela palavra. Então, não tem como a igreja não falar de pecado, vai ter que falar.
mas às vezes até aqueles que já foram lavados, né? Que já foram limpos pela palavra, eles ficam se sentindo condenados, como se eles nunca tivessem sido limpos por Deus, devido a algumas coisas que escuta, né? Então nós temos que realmente estudar a palavra de Deus e guardar, né? Para que a gente não se sinta condenado, uma vez que Jesus Cristo já nos limpou. Se a palavra dele diz que não há condenação para os que estão em Cristo, nós temos que nos lembrar disso, sempre, né? Então é isso, eu espero que essa mensagem ela venha abençoar a sua vida, né? Que eu, você, nós sejamos uma boa árvore, que a gente dê bons frutos. E aqui embaixo também no 34, Jesus Cristo chamou raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus, né? Então, existe sim pessoas que não quer servir a Deus e ele quer citar a palavra de Deus, né? Mas o Senhor Jesus não está falando daqueles que está querendo servir a Deus, está com sinceridade, que mesmo falho, mesmo ali não sendo perfeito, né? Mas está ali se esforçando para alegrar o coração de Deus, né? Então, Jesus não está falando desses que estão querendo agradar. Ele está falando daqueles que está fazendo o que é ruim e está ainda querendo dar lição de moral nos outros, né? Então, assim, tem pessoas que também não quer compromisso nenhum com Deus, né? Então, Jesus não está falando desses. Não está falando, está falando daqueles, está chamando de víboras quem não quer compromisso. Não está falando daqueles que quer compromisso, né? Então é isso. Às vezes as pessoas colocam tudo no mesmo balaio, né? E não é assim, né? Então a gente também tem que pedir para Deus assim nos ajudar, né? A ter o entendimento da palavra dele, né? E aqui o Senhor fala também que pelas nossas palavras nós seremos justificados ou condenados, né? Então, a gente tem que buscar todos os dias, no nome de Jesus Cristo, aprender, né? Mudar o nosso vocabulário, nosso linguajar, né? Para que a gente possa verdadeiramente ser justificado por Deus. Mas entender que nós ainda não estamos no céu, que a gente está na terra e que por mais que a gente se esforce, a gente vai errar. E a gente tem que ter paciência com a gente mesmo, porque senão a gente acaba virando assim, a gente acaba agindo como o diabo, né? Nos sabotando, né? Então nós temos que ter paciência com nós mesmos e entender que nós somos falhos e humanos, mas que o importante é no nosso coração a gente ter o desejo todos os dias de fazer o certo, né? E pedir ajuda para Deus, porque sozinho não vamos conseguir. Amém? Então espero que Deus abençoe a minha vida, a sua vida com essa mensagem. E se esse canal for bênção para a sua vida, compartilha, dá um joinha, faz um comentário, tá bom? Se inscreve, aí que você vai estar ajudando o canal aí para frente. No nome de Jesus, muito obrigada. Amém.